Então, gente, a aula hoje é sobre cultura. A palavra cultura, ela tem origem com relação à natureza. Vocês já ouviram falar que Votuporanga, por exemplo, tem uma boa cultura de cana-de-açúcar? Ou tem uma cultura de café? Tinha uma cultura de café na cidade de Votuporanga? Essa cultura era relacionada com natureza. Mas aí, no começo, lá na origem da palavra, com o passar do tempo, ela adquiriu outros sentidos. Por exemplo, quando você diz que uma certa pessoa é uma pessoa culta, você está falando que ela sabe plantar café? Não. Você está falando que ela lê, que ela ouve músicas de qualidade, ou que ela é muito inteligente em alguns aspectos. Então, cultura começou relacionada com natureza, passou a ser a produção humana. Por quê? Porque leitura existe porque alguém escreveu. Música existe porque alguém compôs e alguém interpretou. Então, a cultura passou a ser produção humana no decorrer do tempo. E hoje a gente usa as duas formas. Se vocês forem para Goiás, por exemplo, vão falar que tem uma grande cultura de soja. E tá certo falar isso, porque tem muita plantação de soja em Goiás. Então hoje a gente usa nos dois aspectos. Mas eu vou falar com vocês sobre a cultura que não é a de natureza, não é a da plantação, é a da produção humana, tá? Então vai acompanhando aí. É o conjunto de manifestações de um povo. Cada povo tem uma cultura diferente. Então, a cultura gaúcha, por exemplo, é diferente da cultura paulistana, tá? Paulista, desculpa. E é diferente da cultura marajoara, que tem lá na ilha de Marajó. Então, a cultura de um povo é diferente do outro. Não é nem de um país é diferente para o outro, porque de um país é bem diferente de um para o outro. Mas dentro do mesmo país, a cultura sofre alteração, principalmente se for um país tão grande quanto o Brasil. Tem alguns exemplos para vocês, não sei se vocês vão... Mas, por exemplo, da nossa cultura, como é diferente uma para outra. No Rio Grande do Sul, sabe quando você cozinha mandioca para comer no churrasco? Você cozinha mandioca para comer no churrasco. No Rio Grande do Sul, eles cozinham mandioca com açúcar para comer no churrasco. E tá tudo certo, é o natural deles, é assim mesmo. Mas eu tô falando isso para vocês verem que é diferente do nosso. Tem a mandioca no churrasco como tem a nossa, mas a deles é diferente da nossa, tá? Então, a cultura, ela muda de um povo para o outro e no mesmo povo no decorrer do tempo. Porque, por exemplo, vocês que são estudantes de... Vocês têm quantos anos? 15? 15, 16 anos de idade. Vocês acham que há 40 anos atrás os estudantes de 15, 16 anos ouviam as mesmas músicas que vocês? Ou usavam as mesmas roupas? Ou usavam os mesmos materiais escolares? Não, gente, a coisa muda no mesmo povo no decorrer do tempo e também muda de povo para povo, tá? Mas eu vou chegar nisso depois ainda. São música faz parte da cultura? Faz. Entenda uma coisa, gente, anota aí em algum lugar, grifa, porque eu sei que está em algum lugar. Cultura é criação humana. Se essa escola brotasse, no meio da montanha, sozinha, desse jeitinho que tá, não seria cultura, seria natural. Mas como não aconteceu isso, a gente precisou de pessoas para construir, para instalar as coisas, para fazer funcionar do jeito que a gente quer, então é cultural. Cultura é criação humana, tá? Então, as músicas são cultura. A arquitetura, que é a construção das casas e prédios, eu falei da escola. Rituais de passagem, a festa de 15 anos. Vocês sabem da origem da festa de 15 anos, meninas aí? Dá uma pesquisada depois para vocês verem, que agora não vai dar tempo.
Língua falada, a língua que a gente fala, ela muda no decorrer do tempo bastante, tá? Hábitos alimentares, eu falei da mandioca doce dos gaúchos, no Rio Grande do Sul também, eles fazem saladas muito diferentes das que eu sou acostumada a comer aqui. Por exemplo, pimentão, eles picam um pimentão assim, joga só azeite, sal e come aquilo. Eu que tenho gastrite fico apavorada só de olhar para aquele negócio. Ou salada de salsinha. Pega lá um maço de salsinha, pica só a salsinha, tempera com azeite, limão e sal ali e come salada só de salsinha. Gente, vocês têm noção de quanto custa a salsinha aqui em Votuporanga? Não dá para você fazer isso, a não ser que você plante na sua casa salsinha, porque olha, custa caro demais pra gente fazer uma salada só de salsinha aqui em Votuporanga. Mas a salada de salsinha deles é gostosa. Tem um pão, eu tô falando porque eu morei um tempo num lugar que tinha um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas, e eu frequentava bastante. Eles têm um pão que chama cuca. Cuca é um pão com uma cobertura de açúcar granulado, uma cobertura doce, e eles usam a cuca como mistura no almoço e na janta. É um pão doce. Então pega lá um prato com arroz, com feijão, uma fatia de cuca, um monte de salsinha e come e tá tudo certo. Pra gente parece meio absurdo, mas a nossa comida para eles também é meio absurda, tá? Tecnologia porque tem principalmente de povos para povos, alguns são mais avançados do que outros, tá? Enfim, tudo o que é criado pelo homem. Gente, nasceu na natureza, bluf, é natural, não é cultural. Agora, tem interferência humana? Eu tenho uma árvore de jabuticaba, eu tenho uma jabuticabeira no quintal da minha casa. É natural? Depende. Ela nasceu sozinha, ninguém plantou, ninguém cuidou, ninguém fez nada. É natural. Agora, se você plantou, você rega, você aduba, aí já não é mais natural, aí é cultural. Mas e a partir do momento que, tipo, ela mesmo brota, ela se reproduz, mas aí tem a sua casa lá, tudo, aí não desmata ela, tá lá na sua casa. A partir do momento que você começa a regar ela, já não é mais natural. Já não é mais natural, porque se fosse na natureza, ninguém ia regar. Então, se você interferiu, se você regou, se você deu adubo, alguma coisa assim, aí já não é mais natural, ela é cultural, tá? Mesmo que aquela árvore seja comum naquela região, no quintal da minha casa tem um monte de árvore, por exemplo, tudo eu que plantei. E tem umas que são bem comuns na região. Mas mesmo assim, fui eu que plantei, eu coloquei em vaso, porque não tem terra na minha casa, é cultural, não é natural, tá? Olha lá, continuando aí. É o resultado de como diversos grupos humanos foram resolvendo seus problemas ao longo da história. Aqui, o homem não só recebe a cultura de seus antepassados. Quando a gente nasce, os nossos pais, avós e bisavós estavam imersos numa cultura e eles acabam transferindo para a gente como se comportar em nossa sociedade, que roupa usar, como ficar o cabelo. Por mais normativo que isso pareça, e eu não gosto dessa coisa normativa, é transmitido dos mais velhos para os mais novos, tá? E também a gente passa para as próximas gerações. Então, gente, o legal da cultura é que a gente pode parar para pensar no que é bom e no que não é bom, e a gente pode mudar nas próximas gerações, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos parentes que venham para frente, tá? A cultura é um fator de humanização. O ser humano sem cultura seria como se fosse um animal, porque a gente é animal. A gente não é planta, a gente não é mineral, a gente é animal. E a gente só tem essas características humanas que diferenciam a gente dos outros animais por causa da cultura. Ir para a escola é cultural, por exemplo. Um cachorro não vai para a escola sentar para aprender a escrever o alfabeto, nem um gato, sorte deles. Mas assim, a gente se torna esse ser humano que é diferente dos outros animais por causa da cultura. Se fosse para viver sozinho lá no meio do mato, a gente seria próximo a um outro animal, não ao ser humano, ok? O homem só se torna homem, lembra que eu falei que o homem no sentido de humanidade, tá?
O homem só se torna homem porque vive no seio de um grupo cultural. Uma das capacidades que diferencia o homem de outros animais é a capacidade de produção de cultura, tá?